comum o Executivo ou o Legislativo Federal instituir reduções, deduções, exclusões e benefícios no imposto, justamente porque sabe que aí os estados e municípios vão na carona. Ou seja, eu estou dando a redução, mas não vou bancar sozinho, né? Eu vou tirar também da parte de estados e municípios. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Evox Podcast. Esse canal que fala de assuntos contábeis, tributários e econômicos traz agora uma continuidade da aula do episódio anterior com o nosso professor Edson Pinzon. Para quem não me conhece, eu sou o Darcy Júnior, tributarista com ênfase contábil e um dos diretores da Evox Fiscal. Está aqui ao meu lado mais uma vez o Rodrigo. Muito obrigado. Vamos continuar mais essa aula com o nosso professor aqui em nossa frente. Muito obrigado. Obrigado, Darcy. É mais uma honra estar aqui junto com os senhores para essa parte 2, né, de um tema aí tão relevante que são as empresas tributadas pelo lucro real. Professor, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco em mais uma gravação do Evox Podcast. Obrigado a vocês, obrigado a quem está nos assistindo, né? Então, resolvemos esticar um pouco, né, Darcy e Rodrigo, e falar agora de maneira mais objetiva em relação ao regime tributário do lucro real, né? Eu acredito que esse episódio, como a gente guardou as perguntas parrudas e não deu tempo, que a gente contou um pouco da sua história, essa aqui vai exigir um pouco mais de vocês. Então, eu espero que o pessoal aproveite também um pouquinho mais, que tem muita coisa aqui que, de repente, de informação que pode salvar, né? Claro. O Rodrigo estava coçando aqui para já começar a fazer as perguntas, mas eu tinha uma aqui, que eu não sei se eu posso passar na frente, claro, estou curioso para ela. É assim, quando tem algumas empresas que estão querendo ir para o lucro real, porque uma coisa que você falou no episódio anterior é assim, obrigação acessória, não vamos falar que é mais difícil ou mais fácil, elas só são diferentes. As oportunidades, a gente vê que elas são maiores ou menores, ela pode aumentar, ela pode diminuir, você tem que trabalhar nas oportunidades. Mas eu queria perguntar para você o seguinte: o que acontece quando uma empresa está na lucro presumido e ela passa para o lucro real? No sentido, existe alguma oportunidade que pode ser carregada no sentido de um estoque, de um prejuízo, de alguma coisa que ela já começa em vantagem? Eu queria começar com essa, de repente a gente fala das outras aqui, tá ok? Perfeito. Vamos lá. Existe sim, né, Darcy? Na realidade, eu mesmo... Eu tenho era um curso que eu acabei transformando numa aula, né, disponível também, que eu denomino Simulação de Regimes Tributários com Apoio de Planilha, né? Sim. Então, através dessa planilha, eu mensuro, sim, uma série de situações e que podem ser altamente relevantes, tanto na migração do lucro presumido ou simples para o real, quanto também o contrário, né? Se a empresa estava no lucro real e passa a pensar sobre o lucro presumido principalmente, né? Mas quando ela sai do regime de simples ou lucro presumido para o lucro real, o que você precisa entender? É que nesses dois regimes, quem dá a voz e a vez são as receitas, né? Prioritariamente o quê? O faturamento. Então, tanto no Simples Nacional quanto no lucro presumido, o principal fator de cálculo que determina, né, o tamanho da carga tributária é o faturamento da empresa, correto? Sim. Agora, quando você migra para o lucro real, ao menos em relação ao imposto de renda e à contribuição social, que somados podem representar até 34%, né, do lucro real presumido ou arbitrado. Sim. Então, você não trabalha mais sob a ótica de faturamentos ou receitas. Você trabalha sob a ótica do lucro, né? Ou seja, se a minha empresa está projetando uma menor lucratividade, e esse percentual, representado em percentual, fica abaixo lá da presunção, por exemplo, se eu estou vindo do lucro presumido, é natural que o lucro real seja, sim, uma alternativa viável, né? E lembrando que durante a transição, tem sim várias situações que você tem que colocar como
como moeda, né? Primeira delas, olha, na migração para o lucro real, considerando o regime não cumulativo, né? Eu tenho estoque. Aquele estoque, eu vou ter um crédito presumido, né, de PIS e COFINS dentro do lucro real de 0,65% do PIS e 3% da COFINS. Então, peraí. Então, aqui, antes da... as, pessoas, as planilhas são secas, na maioria das vezes. Mas o que você, existe essa falha. Às vezes, não é contabilizado o benefício na migração. Você está falando de um benefício na migração, não na conta seca. Mas pode continuar. Na realidade é o seguinte, tá? A legislação do PIS e COFINS, bem como a instrução normativa, ela não entra em minúcias ou detalhes. Por exemplo, ela não exige necessariamente que você tenha que ter o inventário levantado, pormenorizado e discriminado lá no bloco H da FD ICMS IPI. Perfeito. Claro que, na minha visão, por constituir uma obrigação acessória, é altamente recomendável. Mas não há essa exigência dentro da legislação do PIS/COFINS e na instrução normativa. E eu vou além. Tem muita gente que pensa assim, mas estoque é só comércio ou indústria que tem. Claro que não. Empresas de serviços, muitas vezes, podem ter estoque lá até de material de almoxarifado. O legislador ele não enumerou que tipo de estoque. Então, você tendo o estoque de algo que você comprou e que vai ser consumido só a partir do momento que eu estou entrando no lucro real, eu já fiz isso, pessoal. Por exemplo, comprou lá em novembro e dezembro e classificou inicialmente como material aplicado na prestação de serviços. Só que aí você fez um levantamento físico e você viu, peraí, desses 800 mil que eu comprei, 500 mil não foram utilizados. Lançamento contábil. Credita material aplicado no resultado e debita estoque. Pronto, eu já tenho estoque de 500 mil. Quer dizer que para uma oficina mecânica não era só os óleos, as peças que ela ia colocar isso. Quer dizer que, às vezes, aquele guincho do carro poderia entrar nessa situação, nessa conta que você está dizendo. É que a oficina mecânica é um caso excepcional. Por quê? Porque ali nós temos a incidência do ICMS sobre o material empregado e, portanto, isso, no ponto de vista federal, acaba sendo considerado como atividade de comércio. Sim. Legal? Mas sim, né? Só para esclarecer, que ali como se fosse uma situação mista, né? A oficina mecânica, ela, ao mesmo tempo, é revendedora e é prestadora de serviços, né? Mas sim, ela poderia levantar esse estoque que ela tenha na data da virada e, né, aplicar, sim, os percentuais de presunção. A única exceção que a legislação prevê é em relação a estoques de importação direta. Ou seja, aqueles que normalmente o código de origem na nota fiscal é 1, né, que é estrangeiro e importação direta. Então, mas só o que vier de importação direta. Se por acaso você já comprou de outro brasileiro, aí não é mais importação direta. Entendido? Sim. Então, aí, nesse caso, você pode tomar tranquilamente calcular e apurar o crédito presumido também. Mas o que a gente vê é assim, o empresário fazendo a conta, faz alguma consultoria, sei lá, às vezes o próprio contador... olha, no lucro presumido, eu pago 10 mil por ano de tributo somando tudo. No lucro real, eu pago 10 mil também. Às vezes eu encareci 10.500. Só que nessa transição, ela trouxe um benefício que ia economizar aquilo pela metade no primeiro ano, naquele primeiro momento, perdão, primeiro trimestre, e é isso que você acabou de dizer para nós. Eu, assim, concluindo a pergunta, eu entendi que, além de observar a diferença de um para o outro, a própria transição traz algo que eu estou vendo que muita gente não fala. É pouco se falado isso. Muito pouco se falado, né? Num dos cursos que eu tenho, que é o intensivo PIS e COFINS, eu reforço isso, né? Quer ver uma situação que já tem posicionamento da Receita Federal e muita gente desconhece? É o seguinte, e se for uma indústria, e essa indústria que estava no simples ou presumido, ela tem estoque de produtos acabados ou semi-acabados. A COSIT, né? COSIT, para quem não sabe, é
coordenação de orientação de soluções de interpretação tributária, né? A COSIT, que é um órgão vinculado à Receita Federal, já se manifestou que, no caso da atividade industrial, se você não tinha contabilidade de custos, até porque, pasme, a contabilidade de custos só é exigível para lucro real, para o simples e para o presumido, não. Ela permite que você use a regrinha lá do arbitramento de estoques. Sim. E essa regra, olha que interessante. Como ela foi uma regra construída para o lucro real, o fisco, o que ele pensou? Bom, eu vou deixar o estoque mais alto possível para que o efeito inicial no resultado seja menor. Sim. Então, CMV, CPV menor, mais lucro, mais base de cálculo. Só que no caso aqui do PIS e COFINS, é interessante. Aonde que eu quero chegar? Vamos supor que você tivesse uma contabilidade de custos, mesmo que seja ali meio paralela. Olha, pelas minhas contas, eu estou terminando esse ano com R$300 mil de estoque de produto acabado e semi-acabado. Vamos ver quanto que fica pela regra do regulamento do estoque arbitrado? Normalmente vai dar bem mais. Então, tipo... Porque ela aumenta antes. Porque ela usa o maior preço de venda do período. O maior preço de venda. E aí ela pede para multiplicar por 75%, 80%, enfim, 80%. Então, aonde que eu quero chegar? É perfeitamente viável do ponto fiscal, mesmo que você tivesse uma contabilidade ali de custos, você aumentar esse estoque, isso acaba aumentando de forma indireta o crédito presumido e não tem nada de legal nisso. Está tudo dentro da legalidade. Professor, as oportunidades aí, legal. Imagina que nessa transição da empresa lá do simples para o real ou do presumido para o real, eles não se atentaram a essa possibilidade de creditamento sobre o estoque. É possível, posterior à transição, sei lá, corridos 1 ano, 2 anos depois, retroagir e fazer a recuperação desse crédito? Boa pergunta, né? Entendo que sim, tá? Entendo que sim. Vai ter que retificar, no caso, a FD Contribuições, né? Só que entenda que o correto de ter sido feito no dia 1º de janeiro, porque eu tenho que também reduzir o custo do meu estoque por conta desse crédito. Então, vou dar números, né? Olha, estou virando com um estoque de 100 mil. E no dia 1º de janeiro, quando eu adentrei no regime não cumulativo, dentro do lucro real, eu constituí um crédito presumido desse estoque de abertura de 3,65, né, na soma das alíquotas, e, portanto, eu tenho, então, 3.650. Qual é o lançamento contábil? Credita estoque e debita PIS e COFINS a recuperar. Concorda comigo? Sim, perfeito. Tá? Ou seja, o CPV, o CMV, daquele estoque, não vai mais ser 100 mil. Vai ser de 96, sei lá, 250, enfim, alguma coisa assim. Concorda comigo? Então, só tem que tomar cuidado, porque agora eu estou no lucro real. E tem um dispositivo lá da Instrução Normativa 2004, que fala da ECF, que toda vez que eu detectar uma falha, um erro de contabilização e que tenha afetado o cálculo da base no lucro real, eu tenho que imputar para o período correto. Então, onde que eu quero chegar? Vamos supor que você só se tocou dessa falha no 4º trimestre do ano e você está no real trimestral. Você tinha que ter feito o lançamento contábil em 1º de janeiro. Perfeito. Então, para não catar encrenca com o fisco, você vai ter que ir lá em janeiro e considerar como se tivesse feito para fins fiscais esse ajuste lá no 1º trimestre. Entendido? Aí você vai alterar seu livro, as coisas. Vai ter que reapurar a base, o LALUR e o LACS. Né? Então, só precisa ficar atento a toda a legislação inerente no sentido de não arrumar um benefício para o PIS e COFINS e causar um detrimento para o IRPJ-TCS. Por quê? Porque a Receita Federal está de olho em todos os tributos e contribuições federais. Então, só tem que tomar esse cuidado, né? Eu diria assim. Né? Legal? Perfeito. Eu tinha uma situação aqui que
no passado se compensava guia com IR por estimativa, né? Vamos falar o lucro anual, pagamento por estimativa, e dado o momento, isso não pôde mais ser possível. Até acredito que foi coincidência aquela época das carretas, das greves. Foi a lei dos caminhoneiros, no tempo, né? do Michel Temer, isso mesmo. E quando uma empresa, ao mesmo tempo que ela sobra todo mês um crédito PIS e COFINS e ao mesmo tempo ela tem que fazer um pagamento por estimativa, e às vezes ela não faz, porque tem empresa que, por algum motivo, ela não faz o balanço suspensão, ou não vale a pena, ela faz a conta dela, não vale. Existe alguma alternativa para esse caso? Ela tem que engolir e depois solicita a restituição? Você vê alguma saída para esses casos? Bem na verdade, né, Darcy, tradicionalmente, a maioria das empresas, né, salvo, por exemplo, bancos e supermercados, né, grandes supermercados, claro, tradicionalmente, a maioria das empresas, até antes do advento dessa lei, que foi a 13.670 de 2018, elas preferiam o modelo da estimativa mensal, apuração definitiva anual, em 31 de dezembro. Sim. Só que aí, por conta da vedação provocada por essa lei, que continua em vigência até hoje, ou seja, você está no lucro real anual, você é obrigado a pagar a estimativa. Claro que você pode escolher o critério mais favorável para você, se é com base na tua receita, ou se é com base no teu lucro parcial apurado, você pode escolher, né? Só que tem que pagar em DARF. No meio do caminho, surgiu também a possibilidade de, ao invés de pagar, pode-se fazer também parcelamento simplificado. Sim. O ordinário não, mas o simplificado pode, né? Então, muitas empresas que se apertaram, principalmente aí na época de pandemia, acabaram recorrendo ao parcelamento simplificado, que acaba tendo para todos os fins o mesmo valor de quitação. Por quê? Porque daí eu troquei, né, uma forma de pagamento por um acordo validado pelo fisco de N parcelas, etc., né? Enfim. Então, parcelamento simplificado acabou tendo o mesmo peso do pagamento da estimativa. Então, o que aconteceu? Juntou o fato de muitas empresas começarem a ganhar na justiça e obter o trânsito em julgado, inicialmente da tese do século, né, do Sim. tema 69, da exclusão do ICMS, do PIS e da COFINS. E aí o que as empresas começaram a raciocinar? Espera aí, se eu for para o trimestral, o meu IRCS, economicamente falando, contabilidade, demonstração de resultado, aumenta? Vamos supor que sim, porque às vezes tem a sazonalidade. Só que, ao mesmo tempo, eu estou poupando o recurso do fluxo de caixa. Então, uma série de empresas, mesmo sabendo que economicamente elas teriam maior despesa de imposto de renda ou de contribuição social, acabaram privilegiando o fluxo de caixa. Então, uma série de empresas desistiram, pelo menos por algum tempo, do regime de lucro real anual e passaram a adotar o trimestral. Por quê? Porque aquela trava foi só para a estimativa mensal. Sim. E não afetou as empresas da periodicidade trimestral. E ainda tinha a vantagem de que, bom, já que agora eu tenho aqui um volume de créditos, eu vou usar com o débito do IRCS, né, de periodicidade trimestral. Então, se sentiu a partir dessa lei e principalmente a partir da modulação dos efeitos do tema 69 do STF, né, que aconteceu em 2021, se percebeu sim uma mudança ou um cuidado maior das empresas de, pelo menos durante um espaço de tempo, migrarem do lucro real anual para o trimestral. Ok? Claro que nós temos casos aí de segmentos, empresas que o benefício em cima da exclusão do ICMS, ou mesmo do ICMS-ST agora, foi pequeno. Então, para essas empresas, elas fizeram as contas e acabaram ainda mantendo
o regime anual, né? E lembrando, eu não posso usar o crédito enquanto eu estou no real anual, eu não posso usar para pagar débitos do imposto de renda e contribuição social. Sim. Mas eu posso usar para PIS, para COFINS e inclusive o DARF previdenciário, né? Sim. Então, se eu tenho outros débitos a serem compensados, eu posso tranquilamente utilizar para aqueles débitos, né? O questionamento dos clientes era aqueles que tinham um crédito mensal ou trimestral de PIS/COFINS e como tinha que pagar aquela guia por estimativa, ele tinha que recolher tudo para solicitar uma restituição de saldo negativo posteriormente o ano seguinte, porque não conseguia fazer compensação, entendeu? Ou solicitar o crédito depois de PIS/COFINS, mas compensar que é bom nada. Sim, sim, porque como que funciona, né? No regime anual, eu só posso pensar, cogitar em utilizar um eventual crédito de saldo negativo, né, provocado justamente por pagamento a maior das estimativas ou de retenções na fonte, foi instituída, ao mesmo tempo, foi em 2017 ou 2018, né, veio por instrução normativa, algumas empresas tentaram questionar, mas até onde eu acompanho não deu em nada, né? Ou seja, se colocou sim uma regra de que, olha, você que está no real anual, você só vai poder pedir, né, restituição ou compensação do crédito de saldo negativo depois da entrega da ECF, né? Sim. E a data da entrega da ECF ficou para julho, né? E dificilmente as empresas entregam antes, né? É um outro caso raro que eu acompanho que consegue, né? Por quê? Porque principalmente quem é refém do escritório contábil começa o ano cheio de coisa, né? DIF, EDMED, DIMOB, né? Enfim, depois vem imposto de renda à pessoa física, depois vem ECD. Ou seja, é um atropelo tamanho que dificilmente quem não é contabilidade interna consegue acelerar a entrega da ECF. Quando muito, o pessoal consegue, às vezes, de escritório, entregar a ECF ali em junho, né? Mas, veja, já se perdeu 6 meses de fluxo de caixa. Sim. Mas tem a atualização da Selic? Tem, né? Pelo menos isso, né? Acho que é o mínimo que se espera, né? Mas você fica realmente ali durante o período de 6 meses. Antes dessa vedação, só para vocês entenderem, porque eu sou antigo, né? Eu lembro que eu mesmo tinha cliente no tempo do escritório que chegava já para os DARFs que iam vencer dia 20 de janeiro, 25 de janeiro, a gente já peitava e fazia. Já compensava. Sim, porque não tinha ainda a exigência da entrega da ECF, né? Nem da ECF, nem da DPJ, né? Porque antes era a DPJ. Sim. Então, era normal você já fazer caixa ali nos primeiros dias do ano, né? Mas aí veio essa trava e, assim, às vezes passa desapercebido, meninos, a instrução normativa 2055, que trata, né, do assunto perda e comp, ela também, né, ela inseriu uma modificação em 2021 que não tinha em 2017, que em relação aos créditos, por exemplo, do IPI, de ressarcimento do IPI, ela impôs também uma regra que tem que ter previamente transmitida a FD fiscal. Antes não tinha essa regra. Eu mesmo conheci uma indústria do Paraná que antes dessa regra, tipo, já ali no dia 5, terminou o trimestre, no dia 5, nem tinha transmitido a FD, já fazia o pedido de ressarcimento. Aí teve essa mudança, aí eles acabaram perdendo praticamente 1 mês de fluxo de caixa. Sim. Por quê? Porque até entregar a obrigação e tal, acabava ficando para o mês seguinte, né, a utilização do crédito. Ok, né? Professor, uma pergunta que pode ser a dúvida de muitos empresários também que estejam nos assistindo. Nós estamos falando aqui de uma possibilidade de troca de regime e isso, obviamente, demanda muito planejamento. É uma análise contábil, uma análise fiscal, uma análise tributária. Dependendo ali da margem de lucro, se vale mais ficar no real, no presumido, da possibilidade de tomada de creche, dependendo da atividade que o empresário desempenha. Mas uma dúvida que muitos empresários têm e nos perguntam sempre é se, de fato, se ele mudar para o lucro real, se aumenta a fiscalização. Acho que deve ter chegado umas 1000 perguntas dessa aí para o João. Exatamente. Então, a gente gostaria de saber qual que é a sua opinião quanto a isso. Olha, eu vou dar a minha opinião bem sincera, até porque eu estou há bastante tempo na área, né?
Isso é lenda urbana, pessoal. Isso eu não sei de onde que tira essas ideias. Para mim, é total lenda urbana, né? Se você trabalhar da forma correta, seguir os ditames das leis, normas, regulamentos, a princípio não tenho que temer, né? E qual o tipo de empresa que acaba assim ficando no radar do fisco? Sim. São aquelas que elas denominam anualmente como submetidas ao chamado acompanhamento tributário diferenciado. E sabe que é interessante? O acompanhamento tributário diferenciado, ele normalmente ele é por região. Então, onde que eu quero chegar? Eu conheço uma indústria de calçados na região de Ponta Grossa do Paraná, que fatura 100 e poucos milhões, né? Acho que na faixa aí de quase 200 milhões, e ela está no acompanhamento tributário diferenciado. Por quê? Porque para aquela regional Ponta Grossa, ela é considerado um dos principais contribuintes. Agora, quando você pega um padrão, por exemplo, São Paulo, BH ou Curitiba, aquela empresa já não entra no radar. Aí eu vou te dar um exemplo de uma empresa que está no acompanhamento. É uma rede de supermercados, no caso de Curitiba, Sim. e que fatura quase 2 bilhões. Então, você conseguiu ver a diferença? Sim. Então, para a regional Ponta Grossa, uma empresa que fatura 200 milhões está no radar. Já para o padrão Curitiba, provavelmente tem que ser 1 bilhão e meio para cima. Então, essas empresas, sim, acabam tendo, né, um binóculo, né? Tanto que essa empresa aí que eu mencionei, essa rede de supermercados, tem um próprio auditor da Receita Federal lá de Curitiba, que ele já marca reunião com a contadora e tudo, né? E pede esclarecimento de algumas coisas que estão na ECD, na ECF, né? Então, basicamente, são aqueles maiores contribuintes de cada região. São os maiores contribuintes. Então, é difícil de colocar um número. Mas, na minha opinião particular, se você está na faixa de quem fatura até 50 milhões por ano, não precisa esquentar a cabeça com esse olhar diferenciado. Estou usando um número baixo, até porque a gente tem várias regiões, várias características diferentes a nível Brasil, né? Perfeito. Mas, na minha visão, acho que dificilmente... eu sou uma empresa de lucro real que fatura 1 milhão por ano. Não esquenta a cabeça. Isso não vai fazer diferença. Você não vai ficar, agora vão me ver. Não, isso aí para mim é totalmente lenda urbana. Não, eu tenho uma aqui que já me perguntaram, que é, por exemplo, nós tivemos agora a reforma do consumo, né? Vamos falar que a reforma tributária do consumo. Mas nós temos o IR-CSLL, que a gente ia falar, então, da reforma tributária sobre da renda, né? Sobre o lucro e a renda. Né? Então, é você que possivelmente tem contato, e talvez pessoas de bastidores, e talvez opiniões de pessoas que são opiniões relevantes. Você tem alguma opinião em relação a isso? No que poderia esperar? Ou seria a mesma coisa após acontecer de fato e rodar essa que já vai acontecer agora, que é a do consumo? O que seria a sua opinião em relação a isso? Olha... até onde eu tenho notícia, eu estou acompanhando, me parece que parte da reforma tributária sobre o lucro e a renda teria muito daquela tentativa proposta ainda do governo anterior, né? E que, resumidamente, o que tinha lá? Tinha algumas ideias que eu vejo como importantes, né? Tinha a unificação dos critérios para os ajustes do LALUR e do LACS, porque juntos, né? Porque hoje, para quem não sabe, tem uma série de adições e exclusões que valem para o imposto de renda e não valem para a contribuição social. Só que naquele projeto ele só estava colocando no mesmo patamar as adições. Sim. As exclusões não, né? Hoje nós temos exclusões, como para o pessoal de software, que tem exclusão de capacitação de TI e TIC, é só imposto de renda. Nós temos exclusão de depreciação acelerada incentivada de alguns setores, que é só para o imposto de renda. Né? Então, nós temos, no âmbito das exclusões,
situações que valem só para o imposto de renda e não vale para a contribuição social. Aí eu lembro que tinha também, por exemplo, distribuição disfarçada de lucros, estava se prevendo aumentar as situações que caracterizariam a DDL, né? Então, seria mais assim, na minha visão, olhando IRPJ e CSL, fechar algumas arestas que realmente Mas você vê que chance de ficar um restam só. abertas. Você vê chance de ficar um só, então. Difícil, sabe, precisar, porque hoje, presta bem atenção comigo, a CSL, ela vai para o Caixa da União. Sim, é uma contribuição. E o imposto de renda, ele é dividido com estados e municípios, né? Eu não quero entrar no mérito Sim. aqui se é proposital ou não, mas Então, é sempre mais comum o executivo ou o legislativo federal instituir reduções, deduções, exclusões e benefícios no imposto, justamente porque sabe que aí os estados e municípios vão na carona. Ou seja, eu estou dando a redução, mas não vou bancar sozinho, né? Eu vou tirar também da parte de estados e municípios. Então, eu não saberia te falar se iria para o lado da unificação. Se você for ver a verdade, é porque a questão que pesa aí é o destino. O destino faz mudar tudo. E o destino de um, que é diferente do outro, pesa mais para o outro e melhor que pese mais para ele do que para mim. Tem isso também, porque a CSLL é uma das fontes da Seguridade Social, Sim. né? Junto com a COFINS, né? Então, tem essa questão também da diretriz constitucional, né? Ok? Então, mas a princípio não temos ainda muitos detalhes ou informações precisos no que se chama a segunda etapa da reforma, né? Porque a primeira etapa é essa que está aí correndo, que é a do consumo, e a segunda etapa seria do lucro, da renda, né, em si, né? O que se tem é que os governos ficam de olho, e aí há uma divergência de opiniões, é a questão da tributação dos lucros e dividendos pagos ou creditados, né? Inclusive, lá no tempo da proposta ainda da gestão anterior, eu lembro que iniciou a proposta com 15, depois já se falou em 12,5, e a última notícia que foi veiculada dizia assim que para o Congresso aprovar tinha que ser 10, entendeu? Entendi. Então, veja, né? 10% e que serviria, no caso de um sócio pessoa jurídica, seria um imposto que ele abateria depois do devido dele, né? Só que na época, não sei se vocês lembram, tinha também uma moeda de troca. Olha, eu vou instituir tributação de lucro ou dividendo, mas a alíquota do imposto de renda ia deixar de ser 15 e ia passar a ser 8, por exemplo. Sim, entendi. Então tinha uma moeda, tinha uma de certa forma uma compensação, né? Para não haver justamente uma sobretaxação, né, sobre o lucro. Eles vão fazendo essas contas e, obviamente, são pessoas competentes, a gente espera, porque quando a gente vai fazer uma comparação, considerando aquela situação do IVA a 26,5, a gente consegue ver que parece que no final fica tudo igual, tudo a mesma coisa. Então, assim, pelo menos a maioria das vezes fica mais ou menos a mesma coisa. Então, eu espero que eles encontrem um número bem real, bem igual para acontecer isso. No evento lá do Conta Zucom, que eu estive presente, teve uma palestra bem interessante com o Bernard Api, né? E ele foi categórico em dizer que a alíquota média, né, da tributação sobre o consumo, ele falou na faixa de 21,5. Só que, assim, é a alíquota média, né? Sim. Como tem uma série de concessões e reduções, né? Aí por isso que a alíquota acabou ficando aí nesse 26,5, mas já teve gente que até apresentou números para quase 28, né? Vocês Sim. viram? 27,8, enfim, né? Então, tem muita coisa a se debater. Tem um aspecto ali que particularmente não me agrada, que é uma válvula aberta para, por exemplo, os municípios, né, eles terem regramentos próprios para o IBS, né? Só que aí não vai ajudar, né, pessoal? Porque hoje você já sofre
com o ISS, que tem alíquotas e bases distintas em 5 mil e poucos municípios. Aí, se ficar dessa forma, Igual. acaba ficando igual, né? Sim. Então, tem alguns pontos aí que o pessoal tem feito críticas, né? Eu acompanho muito também os vídeos aqui da APET, né, de São Paulo, né, Associação Paulista de Estudos Tributários. Pessoal é bom. Pessoal bom, né? Então, assim, tem algumas arestas que precisam ser analisadas, né? Porque se o objetivo é a simplificação, tem que simplificar. Sim. Então, não é para complicar, né? Se for para complicar, a gente já está acostumado com o complicado, né, meninos? Então, fica, né? Posso só voltar, se vocês me permitem? Claro. Porque vocês perguntaram antes a questão da migração do simples real para o presumido. Eu citei uma situação que precisa ser verificada, que é o estoque do crédito crédito presumido do estoque de abertura, mas tem outros dois também que eu gosto de alertar e chamar a atenção. Um deles são as perdas no recebimento de créditos. Vamos lá. Você vendeu a prazo e está com aquele valor perdido no teu balanço lá contábil porque o cliente não pagou. Quando você migra para o lucro real, você pode usar aquele valor como perda dedutível. Ah, mas o pessoal toma bola disso, hein? Desde que cumpridos os requisitos, Sim. você pode. E as pessoas põem coisas na cabeça, né? A própria COSIT, o CARF, já se pronunciou que não tem prazo de prescrição. Então, onde que eu quero chegar? A empresa ficou 10 anos no Simples. E no primeiro e no segundo ano tomou um toco de cliente, vendeu a prazo e não recebeu. 10 anos depois eu fui para o lucro real. Eu posso pegar isso aqui e baixar agora como despesa dedutível. Então, é algo que tem que ser levado em conta também no planejamento para a mudança de regime. Rapaz, mas isso faz uma diferença gigantesca no primeiro, inclusive no primeiro ano ali, já Sim, monstruosa. Sim. É coisas que eu vejo, essa transição, o pessoal não contabiliza isso. Isso aí pode estar salvando uma empresa que vai entrar agora. Deixa eu te falar o que é pior do que isso. Nesses 10 anos, às vezes troca de profissional, de escritório, e às vezes pode ter passado na mão daqueles que gostam de fazer uma faxina. Tipo, eu vou limpar. Sim. Aí a pessoa vai lá e deu baixa nesse contas a receber quando estava no Simples. Sim. Não faça isso. Mas eu quero deixar o ativo do balanço o mais real possível. Lança como perda estimada. Você está me entendendo? Sim. Ou seja, ajusta na contabilidade, perda estimada. Quando migra para o lucro real, reverte, estorna a perda estimada e constitui a perda dedutível. Sim. Pô, você vai diminuir até 34%. Dica de teu ouro, hein, imposto. pessoal? Do professor Pinzon. Anotem essa aí que já valeu a pena ter assistido o episódio. Obrigado, a gente já tomou uns calotes aqui, já esquecemos, essa passou em breve. E assim, um terceiro que ainda está valendo a pena é juros sobre capital próprio. Essa né? também. Que você tem a possibilidade de dedutibilidade no lucro real e que não tem, né, no lucro presumido e no Simples Nacional. Então, seriam essas três grandes situações que eu gosto de levar em conta. O crédito presumido de PIS e COFINS do estoque de abertura, as perdas dedutíveis no recebimento de vendas a prazo e também o juros sobre capital próprio, né, como alternativa de remuneração aos sócios. Professor, pegando um gancho nessa sua explicação, imagine a empresa do lucro real, mas ela fez vários investimentos, ou isso acontece muito no agro, por uma questão de plantio e safra, às vezes ela fecha o ano, fecha o exercício no prejuízo, porque fez muito investimento e ela vai ter esse retorno só no ano seguinte. Como que fica a questão do prejuízo fiscal nesse período? Bom, quando a empresa apura, né, se ela está no regime de lucro real, a informação começa sempre pelo resultado contábil, né? Então, pressupondo que a empresa teve, portanto, um prejuízo contábil.
muito provavelmente isso vai se converter também em prejuízo fiscal, né? Perfeito. Esse prejuízo fiscal, ele pode ser utilizado em períodos de apuração futuros, não prescreve, pessoal, não prescreve. Então, eu tenho um prejuízo fiscal aqui de 20 anos atrás. Pode usar, tá bom? Pode usar tranquilamente, porque ele não prescreve. No caso da atividade rural, inclusive, tem uma vantagem a mais, porque o prejuízo fiscal de atividades rurais, ele não tem a trava de 30% de lucros futuros. Ou seja, eu posso compensar integralmente 100% dos prejuízos fiscais, né? Tem uma outra situação também, né, que vem ganhando corpo aí de uns anos para cá, autorregularização incentivada, ok? Sim. E também as transações tributárias excepcionais, né? São situações, né, que o legislador ou o executivo, ou mesmo através de ato infralegal, né, da PGFN ou da Receita Federal, vem permitindo que essas empresas que têm um estoque, né, vamos colocar assim, acumulado desses prejuízos fiscais, possam utilizar esse recurso, convertendo em crédito fiscal. Sim, então como é que funciona, para quem não entende? Eu tenho 1 milhão de prejuízo fiscal, bonitinho, aparente na minha ECF, controlado em parte B. Quero usar esse 1 milhão para abater dívida tributária, dentro das possibilidades que me são apresentadas. Eu pego esse 1 milhão, multiplico por 25%. Portanto, eu tenho um crédito de 250 mil. Para a contribuição social, se eu tenho a base de cálculo negativa, eu vou pegar e multiplicar por 9, supondo que sejam os mesmos 1 milhão. 1 milhão vezes 9%, 90 mil, né? Isso. Totalizando então, 34%. Isso, 340 mil de crédito, ok? Ok. Então, é assim que funciona. O que é muito importante também, né, pessoal? Que a parte contábil vem acompanhando. Por quê? Quando eu tenho um valor recuperável, no sentido de um ativo que eu posso usar para abater de um passivo, o ideal, isso tem uma norma contábil, né, que é o CPC 32, eu tenho que contabilizar o ativo do crédito de IRCS do prejuízo fiscal. Então, primeiro eu vou contabilizar o ativo e depois eu vou creditar esse ativo para abater da dívida tributária. Então, eu sempre recomendo que não só a parte burocrática fiscal, mas que a galera da contabilidade ajude e dê o respaldo Sim. dentro da escrituração contábil. Você sabe que, tendo a escrituração contábil, isso serve também como elemento de prova. Essa semana mesmo eu estava dando uma aula extra sobre mútuos, né? Empréstimos. E um dos requisitos que a Receita Federal coloca para dedutibilidade de juros sobre mútuos é que o mútuo esteja escriturado corretamente na contabilidade. Então, veja como a escrituração contábil acaba tendo um peso como elemento de prova. Eu estava discutindo isso aqui, é bom que o pessoal que está nos assistindo saiba o seguinte. O que o professor acabou de dizer. Imagina que você tem um débito de 10 milhões na PGFN, um débito já muito antigo e tem um valor de atualização elevado lá. E você tem um prejuízo fiscal também elevado. Então, a grosso modo e no exagero aqui também, você tem uma dívida de 10 milhões, você pode reduzir, dependendo do tipo da empresa, até 70%, então se torna 3 milhões, que pode pagar até 2 milhões e 100. Ou seja, é um exemplo real dentro da lei, mas exagerado de atualizações. Uma dívida de 10 milhões se torna 900 mil para desembolsar, porque ele aproveitou o prejuízo fiscal e aproveitou também os benefícios. Obrigado por lembrar disso, porque, enfim, de repente pode salvar uma empresa ou outra. É interessante isso que o professor disse, né, Darcy? Realmente, porque isso é a nossa prática, né? A transação tributária hoje é o principal trabalho executado pela Vox Fiscal e a gente fala com propriedade disso. Mas o ponto interessante é a questão do aproveitamento do prejuízo fiscal, uma vez que ele não prescreve. Nós mesmos já tivemos vários casos de empresas que tiveram um período de lucro real,
foram para o lucro presumido e depois voltaram para o real. E aí, no momento que estavam no real, nós fomos transacionar, a empresa não sabia que poderia se usar prejuízo fiscal de períodos posteriores a 5 anos. Muito importante. Ou uma que saiu do real e foi para o presumido, mas precisou transacionar e poderia ter utilizado, porque aquilo ali virou um direito adquirido e ela conseguiu. Enfim, tem uma série de situações que acontecem no meio do caminho. Rodrigo, senhor professor Pizon, nós passamos um pouquinho de nosso tempo aqui. Vai ter que voltar mais vezes. O assunto estava bom? Nossa, eu acho que tá bom. Eu acho que daqui a pouco vai ter a parte 3. Foi o episódio mais longo nosso aqui até hoje. Com certeza foi. Com certeza foi. Espero que o pessoal tenha ficado conosco até o final. Pessoal, é o seguinte, a gente podia aproveitar, porque o professor é muito bom para responder as perguntas, pelo menos o que a gente tem visto aí na internet, ele responde tudo. Então, fica à vontade para fazer perguntas aqui. O tema de hoje é um tema que, inclusive, ele dá aula sobre isso. Já falamos aqui que tem mais de 2.500 alunos. Surge dúvida. Você viu a situação que ele deu exemplo, que na transição, a oportunidade na transição e as empresas falam muita conta de um para o outro, mas a transição esquece. E ele acabou de falar para nós, deu uma aula aqui. Obrigado, professor. Obrigado. Espero, então, a gente gravar muito mais outras semanas. A gente vai, com certeza, vamos fazer esse convite. Com certeza. Muito obrigado, Rodrigo. Mas essa aí, Pizon, obrigado. E até a próxima vez, né? Obrigado, pessoal. Pizon, te agradecer aqui, reforçar para o pessoal, o professor Pizon, ele é um grande defensor do trabalho da classe contábil, da classe tributária, mas um trabalho com ética e com responsabilidade. Isso também é algo que nós prezamos sempre em nosso trabalho. E diante dessa complexidade, o único meio da gente conseguir realmente fazer uma entrega de qualidade para os nossos clientes estudando. Estudando. E, então, muito obrigado por sua presença aqui, por essa aula que você nos deu hoje. Muito obrigado, professor. Obrigado, meninos. Obrigado, Darcy. Obrigado, Rodrigo. Espero voltar novamente, né? Para mais podcasts. Com certeza, não tenha dúvida. Pessoal, fiquem com Deus. Um abraço. Curte o nosso vídeo de hoje, hein? Hoje valeu a pena, hein? Um abraço, fiquem com Deus. Fica com Deus. Amém.